Saúdo a todos com a paz do Senhor. Permaneça em pé, por favor, abra sua Bíblia. Por gentileza, quero agradecer ao presidente da igreja por esse honroso convite, com o aval da diretoria executiva. Eu acho que poderia qualquer um deles estar falando aqui. Nós recebemos esse convite na segunda-feira, logo após o nosso programa de rádio. Estava na rua ainda, vindo para casa. E trememos um pouco para aceitar, mas é muito difícil dizer não, às vezes, para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 23, versículo 14. Quem tem a sua Bíblia, quem não tem, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho. Tem gente abrindo a Bíblia, eu vou esperar. Estou escutando barulho das páginas. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Os irmãos podem sentar? Me sinto privilegiado, me sinto honrado de estar falando nesta noite. Eu gostaria de falar resumidamente sobre a fidelidade insuperável de Deus. Diga comigo, fidelidade insuperável de Deus. Eu me filiei à Igreja Presbiteriana Renovada em outubro de 1975, quando ainda era seminarista. Sou oriundo da Igreja Cristã Presbiteriana, como acho que hoje ainda tem alguns que têm a mesma origem nossa. E se nós estamos até hoje na Igreja Presbiteriana Renovada, servindo a Deus, pastoreando, é por causa da fidelidade de Deus. Deus tem sido fiel conosco. Vou completar 34 anos diante da Igreja de Cruzeiro, no mês de janeiro. E 32 anos de casados. Fui para Cruzeiro, pastor, solteiro. Hoje, sou casado e bem casado. Sou pai de 3 filhos e tenho 4 netos, né? 3 netos e uma neta. E o 5º neto, que já se sabe que é um menino, está vindo aí, para o mês de abril, da minha filha mais velha. Então a gente vai ficando velho. Não sou patriarca, mas sou pioneiro. Sou pioneiro. E louvo a Deus pela sua palavra, que é imutável. Quando eu leio esse texto, quando Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, e quando diz aqui a palavra, que nenhuma só palavra caiu nesses 35 anos de Igreja Presbiteriana Renovada. Nenhuma só palavra de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, e nenhuma delas caiu, uma só palavra. A palavra de Deus nos diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vemos que a fidelidade de Deus é insuperável por causa das promessas. E se você hoje está exercendo um ministério abençoado, é porque você também vive debaixo de promessas. Um dia, Deus te fez uma promessa. E Números 23, 19 nos afirma que Deus não é homem para que minta,
e nem filho de homem, para que se arrependa. Quantos podem dizer amém? No primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 14 a 16, nós temos uma mensagem linda aqui, que nos mostra que de fato a fidelidade de Deus é insuperável. O senhor presidente me deu 20 minutos, mas se eu falar 30, vocês me puxam para então. É pioneiro, tem direito. Diz aqui a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E o versículo 16 diz assim: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela sobrevive porque ela serve um Deus que é fiel. Você está em pé com o seu ministério, com a sua igreja, com o seu presbitério, é por causa da fidelidade de Deus. E a Bíblia é tremenda, ela nos afirma que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então, a fidelidade de Deus, ela é insuperável, em primeiro lugar, por causa das promessas. Nós caminhamos, marchamos debaixo das promessas de Deus. Ela é insuperável na sua provisão. Que homem abençoado foi Elias. Que profeta de Deus era Elias. A tal ponto do apóstolo Tiago escrever a seu respeito e dizer: Elias era homem semelhante a nós, e orou para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu, e orou novamente, e o céu deu chuva. Aí vem a promessa de Deus. Eu sei que muitos pastores aqui, quem sabe alguns que passaram por campos missionários, tiveram suas lutas, tiveram as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que não faltou farinha na panela, e nem azeite na botija, conforme a promessa do Senhor. Amados irmãos, a Igreja Presbiteriana Renovada é uma igreja abençoada. Nós temos uma história. Eu ingressei, como eu disse, em outubro de 1975, como aspirante ao ministério, lá em Osasco, na congregação do Jardim Mutinga. Depois fomos para Cruzeiro, e lá estamos até hoje. Deus tem sido fiel conosco. No Salmo 89, versículo 33 a 36, diz assim: mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Oh, aleluia. Deus não falta com a sua fidelidade. Deus te fez uma promessa de cuidar de você. E Deus tem sido fiel. E o versículo 34 diz assim: não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O que Deus falou, está falado. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Se Deus te fez uma promessa, passe o tempo que passar, esta promessa vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que sustenta esta denominação. Ele é o Deus, aleluia, que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo, que faz cessar as guerras até o fim. E diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando vem a luta, a dificuldade, quando somos cercados pelas adversidades, o Salmo 46 nos dá a segurança dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem dizer amém?
A fidelidade de Deus é insuperável. Ela é inigualável na sua bondade e fidelidade, conforme lemos aqui no Salmo 89, 33 e 34. A fidelidade de Deus, ela é insuperável na sua misericórdia. Quando eu leio o Salmo 124, eu fico encantado com a palavra de Deus. Quando o salmista diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, ter conosco nesses anos todos, pastor José Fernandes Pedrosa, é um privilégio. É por causa da fidelidade de Deus. Porque Deus prometeu vida longa para aqueles que andam na sua presença. Quando eu vejo aqui um ex-mendigo, um ex-andarilho que virou pastor, eu tenho que adorar a Deus e dizer que Deus é fiel. Pastor Geraldo, o senhor está aqui por causa da fidelidade de Deus. Me lembro que ele nos levou, junto com o pastor Geraldo, num restaurante, lá na cidade de Ipatinga, onde ele nos contou a sua história e disse, quantas vezes eu pegava um resto de comida em frente desse restaurante. E hoje está aí de gravata, bem vestido, né? Bonito, abençoado, com uma igreja abençoada, com um presbitério abençoado, servindo a Deus junto à mispa. Esse é o Deus fiel. Esse é o Deus que nós servimos, cuja fidelidade é insuperável. Não há nada neste mundo que supere a fidelidade de Deus. Mas ela é insuperável também na sua misericórdia. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas altivas teriam transbordado sobre nós, eles então nos teriam engolido vivos. Mas a minha alma escapou do laço. O laço quebrou e eu escapei. Aleluia. E Lamentações 3:22 nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A fidelidade de Deus, ela é insuperável na palavra. Lucas 16:17 nos fala que nem um tio cai da palavra de Deus. Você quer ver que coisa bonita? Eu gosto muito desse texto aqui. Isaías 40. Todas as vezes que eu prego por este Brasil afora, eu gosto de citar esse texto. Isaías 40, 29. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pastor Laércio Cardoso está aqui vivo, em pé, e na diretoria do presidente de Maringá, por causa da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é insuperável na sua força. Deus é grande em força. O salmista diz que ele tem um braço poderoso, uma mão forte. E nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 59, está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir. Deus tem respondido às orações da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Deus tem abençoado a nossa diretoria, a nossa administrativa, as nossas igrejas, de norte a sul, de leste a oeste, salvando, curando. É só acompanhar o nosso órgão oficial de imprensa, que é o nosso jornal Aleluia, e observar os batismos, o crescimento da igreja. Tudo isso porque Deus é insuperável na sua força. Ninguém o vence. Quem é este Rei da Glória? Levantaram portas às vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. E Ele está presente aqui nessa reunião. É verdade que diante desta fidelidade de Deus, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil precisa de aproveitar essa oportunidade para um grande reavivamento espiritual. A fidelidade de Deus é insuperável na tranquilidade. Estou concluindo. Quando eu falo amém, igual falou o pastor Pedrosa no meu púlpito, porque eu estou dizendo que é para parar.
Mas eu sei que ele não fez isso. Não. Mas lá em Cruzeiro, quando o pregador começa a falar muito, eu falo, amém. Amém. E de repente o sujeito entende que está na hora de encerrar o sermão. Como eu me lembro de você, Marcos Engo, tocando guitarra em Paranavaí, e eu lá pregando numa campanha abençoada. E Deus me dá uma palavra para entregar para você, que você seria pastor. E que grande pastor se tornou Marcos Engo. Teve o privilégio de pertencer à diretoria nacional. E eu tive um privilégio muito grande de pertencer à diretoria nacional. Fui 6 anos vice-presidente. Na época que era 2 anos. E fui 6 anos segundo tesoureiro. Nunca peguei a pasta do tesoureiro. Mas fui 6 anos segundo tesoureiro. E o pastor Pedrosa é um grande amigo. A fidelidade de Deus é insuperável na tranquilidade que nos traz. Eu leio esse texto e quero concluir as minhas palavras. Quero continuar orando por essa igreja. Quero continuar amando a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Tenho orado por essa diretoria. Tenho orado pelos pastores. Mas Hebreus 13, 5 e 6 nos traz uma mensagem fantástica, poderosa, que nos diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E o versículo 6 nos diz assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Por isso que nós estamos aqui, que Deus tem nos ajudado. Como é gostoso ler Isaías 43, não temas, porque eu te ajudo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Deus é o teu ajudador, pastor Ivailton, pastor Esdras Mendes Linhares, que são os nossos líderes das 2 casas de profetas. Deus é o ajudador de todos os pastores que estão aqui. Ah, se Deus não nos ajudasse, nós já teríamos entregue o bastão já há muito tempo. A fidelidade de Deus é insuperável na tranquilidade que nos traz. O Senhor é o meu ajudador. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, nosso pronto auxílio na tribulação. Quantos podem dizer amém? Que Deus continue abençoando a nossa querida denominação. E concordo com o hino 185. Ninguém detém, pastor Elzi. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Esse ardor está aceso aqui dentro ainda. Eu ainda dou uns pulos ainda. Eu ainda creio num Jesus que batiza com o Espírito Santo. Eu ainda prego um Deus que é fogo que queima. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, senhor presidente.